descanse um pouquinho, descanse a perna. Só vou arrumar aqui um pouquinho, né? Ajeitar, ficar de pezinho. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos lares, que estão acompanhando conosco, nossos amigos, aqueles que nos acompanham, aqueles que, né? Sempre pedindo para que você possa, através, usar essa palavra. Se eu possa enviar essa palavra para alguém, essa gravação para alguém, esse vídeo para alguém, né? Nós temos ali no YouTube vários vídeos, e que você possa utilizar esses vídeos. Vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Hoje o nosso texto está no livro de Joel, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, e nós vamos falar sobre essas criaturas. Mas agora eu gostaria de colocar na transformadora, na versão transformadora. E é importante lembrar que não é uma coisa banal, né? Veja, depois os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram gafanhotos saltadores, depois dele os gafanhotos destruidores. É importante para nós falarmos disso. Muitas vezes nós somos intimidados a não falar, porque falar dessas coisas parece que choca, mexe com a mente das pessoas. O Senhor, nesse mesmo texto, vou pedir ajuda, né? O Senhor, nesse mesmo texto, ele diz assim: o meu exército que foi enviado contra vocês. Esse mesmo texto. Referindo aos gafanhotos. Você sabe a identidade de gafanhotos. Você sabe por que gafanhotos, né? Na antiguidade, nesse tempo, nessa época, era bem dramático, né? Porque destruía em pouco tempo uma lavoura. Hoje, graças a Deus, nós temos tóxicos, temos venenos, né? Queria que colocasse lá, por favor, né? Para que a gente possa entender que não é meramente gafanhotos. Nós temos uma palavrinha que nós conhecemos muito, né? Que são devoradores, espíritos devoradores. A palavra de Deus diz: enviei o meu exército, referindo aos gafanhotos. Interessante, né? Que imagina que fosse gafanhoto mesmo. Imagine que a terra é assolada, mas não, aqui a palavra de Deus está falando diretamente para pessoas que conhecem Deus. Chorai, ministros. Ele está dizendo, né? Que foi cortado o vinho. Vinho é alegria, simboliza a alegria. O mosto, naquele tempo não tinha química, né? As bebidas. E o que eles faziam? Eles deixavam fermentar o vinho, e o vinho ele se tornava bebida que embriaga. A palavra do Senhor nos diz que olha, veja bem: restituir-vos-eis antes de comer o gafanhoto, a locusta, o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vocês. Às vezes nós entendemos, né? É Deus que faz, é Deus que permite. Mas nós queremos nos deter hoje apenas nesta palavra devorador.
alguns espíritos, alguns demônios que trabalham a vida das pessoas, tenta destruir a vida das pessoas. Você vai ver de novo ali a figueira, a videira, você vai ver a rameira, você vai ver várias árvores. Nós falamos de árvores domingo passado. Nós falamos que Deus não está falando de árvores, Deus está falando de pessoas. Agora você nota que é fácil entender quando o gafanhoto ele chega, ele come primeiro as folhas. Como não bastasse, eles arrancam a casca, destruindo. A palavra de Deus fala sobre destruidores, devoradores, demônios que agem na vida daquele que muitas vezes não anda segundo a vontade de Deus. Deus permite. Você vai ver que ele está dizendo assim: fale para os seus filhos, e os seus filhos passem para os filhos dos teus filhos. Porque às vezes, irmãos, eu quero usar vários textos, eu vou utilizar de vários textos, que isso é muito importante para mim, onde a palavra de Deus nos fala que aquele que recebe um saquetel furado. É importante nós falarmos isso. É importante nós falarmos daquilo que Deus nos chama a atenção. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, um texto que me chama muito a atenção é o texto de Malaquias capítulo 3. Amém? O texto que me chama muito a atenção. E ali a palavra de Deus diz assim: por causa de vocês eu repreenderei o devorador. Por causa da sua atitude eu repreenderei o devorador. Nós sabemos que quando a palavra do Senhor nos ensina, eu vou citar vários textos, é importante que vocês vão anotando, vão guardando esses textos. Veja, Malaquias capítulo 3. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. É interessante, irmãos, que hoje o que pega muito é a questão do dinheiro, O que pega muito é a questão do dinheiro. Mas nesse tempo não. Nesta época não. Nesta época as pessoas colhiam. Presta atenção nisso. Não há uma semente, não há uma árvore frutífera, não há um alimento que não foi originalmente plantado por Deus. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Deus plantou um jardim. Ervas, árvores que davam alimento, foi Deus que plantou. Quando você olha, nós somos beneficiados pela bênção de Deus. Nós somos beneficiados. Hoje você levanta cedo, pega ônibus e vai trabalhar. No fim do mês você tem um salário. Parece que mudou muita coisa, mas a palavra de Deus, ela fala que originalmente Deus plantou. O Senhor plantou um jardim lá do Oriente, depois um homem, e ele plantou árvores frutíferas. É isso que eu quero. Deus planta um jardim. Quando o Senhor, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, ele diz assim: honra ao Senhor com aquilo que você faz. Vamos ver esse texto. Provérbios, capítulo 3.
se não me falha a memória, versículo 6 ou 8, que diz assim: honra o Senhor, dá-lhe honra. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Se nós olharmos para hoje, essa palavra já está inválida. Mas note que no livro de Hebreus a palavra de Deus diz assim: eu sou o mesmo Deus de ontem, capítulo 13. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje serei para sempre. Deus é o mesmo, mudou algumas coisas. Hoje você trabalha com um patrão, hoje você trabalha com uma empresa, hoje você fabrica alguma coisa, mas nós vemos que Deus continua sendo o mesmo, digno de toda honra e de toda a glória. Achou Provérbios, capítulo 3, vamos lá. Honra o Senhor, né? Nós já lemos, né? Honra o Senhor com aquilo que você faz. Nós entendemos no passado que tudo vinha da lavoura. Você vê que lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que Abel, ele oferece ao Senhor o fruto daquilo que ele faz. Caim também, eram dois irmãos. Abel, a palavra de Deus diz que ele era lavrador. E Caim, ele era pastor de ovelhas. É interessante, irmãos, que quando você vê essas duas pessoas, você vê filhos que foram orientados, filhos que foram esclarecidos pela palavra. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias. Me perdoa, eu troquei aqui, né? Dentre as primeiras crias do rebanho. E o Senhor aceitou a oferta de Abel. Caim também ofertou, mas não aceitou. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Assim, vamos ver que Caim ofertou para o Senhor, né? No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Veja, Provérbios capítulo 3 diz: honra ao Senhor. Amém? Se você entender, você vai perceber assim, que tudo que a terra produz originalmente foi Deus que plantou. E nós somos os arrendatários. Tem uma parábola, eu quero citar essa parábola, dos arrendatários. Nós somos arrendatários. Eu lembro que, quando eu era pequeno, o meu pai ganhou uma chácara para cuidar. Não era dele a chácara, era do meu pai, era de um coronel do exército. E ele deu essa chácara para o meu pai cuidar. Esse cara quase não vinha ver, mas meu pai cuidava muito bem. Meu pai plantava de tudo ali, uma chácara maravilhosa, criava de tudo. Mas às vezes passava um ano e ele aparecia. Meu pai então saía e colhia para que ele levasse o fruto da terra. Eu lembro do nome dele, Nelson, Dr. Nelson. Ficava tão feliz. Eu vou citar essa parábola para você. Agora ouça outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo.
de uma propriedade. Quem é o dono da terra? Tem uma brincadeira que diz assim: eu não sou filho do dono, eu não, como é que é? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Eu sou filho do dono. Na verdade, nós herdamos a terra. Essa terra foi nos dada e nós comemos e bebemos desta terra. Construiu cerca ao redor, um tanque de prensar, uma torre, arrendou vindo alguns lavradores e partiu. Isso é o que Jesus fez para um lugar distante. A Bíblia diz então: no tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram deles, mataram-o e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou o seu filho, pois pensou: certamente respeitarão o meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Aleluia, Deus. Parece estranho essa palavra. É de doer o coração. Mas é o que nós fazemos. O dono da propriedade é Deus. A Bíblia diz que Ele nos deu. Lá nos Salmos 115, versículo 15, se não me falha a memória, diz que os céus é o trono de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu estou falando de Deus. A terra é do Senhor. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, diz a palavra no livro de Salmos. Tudo é do Senhor, até nós somos do Senhor. Mas veja, Ele veio, Ele plantou uma vinha e Ele arrendou. Você vai cuidar. Você vai cuidar da minha vida. Você vai cuidar da minha vida. E aí a palavra de Deus fala que chegou no tempo da colheita, Ele mandou os seus servos. Quem são os seus servos? Os profetas, os pastores. Aí você fala: mas eu estou dando para o pastor, não estou dando para Deus. Parece estranho. A palavra de Deus diz então que aquelas pessoas mataram os enviados, mataram. De novo, mandou um grupo maior, mataram. E por fim, veio Jesus. E eles mataram Jesus. Muitas vezes somos nós que fazemos isso. Nós recebemos a terra. Deus nos deu a terra. Deus nos abençoou com a terra. Deus nos abençoou com a semente. Deus nos abençoou com a plantação. Olha, veja. A Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra ao homem, à humanidade. O Senhor nos deu. Quando nós vemos a palavra, desde o início, Deus nos ensinando como que isso poderia acontecer. Olha que coisa interessante, Ele falou assim: olha, quando vocês entrarem na terra, vamos achar essa passagem, quando vocês entrarem na terra que o Senhor te dá, não esqueça de fazer. E Ele orientou e nos ensinou. Então era oferecido o primeiro fruto. Foi o que Abel ofereceu, o primeiro fruto. Desde o princípio, desde o início, nós estamos sendo ensinados.
Nós estamos vendo, quando nós falamos de devorador ou de destruidor, veja, quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenha muito cuidado para não imitar os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Aí vai, vamos mais adiante. Jamais deverá haver entre vocês quem queima o seu filho. Aqui está falando de sacrifícios. Ele está dando orientação para que nós, servos de Deus, possamos observar. Se você for pensar aqui, você cai de costa. Porque muitas das vezes nós estamos entregando nossos filhos a Moloque, nós estamos entregando nossos filhos ao inferno, nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer, porque é o cuidado, é o amor de Deus. Voltando para o livro de Malaquias, a palavra de Deus diz assim: olha, por causa de vocês eu destruirei o devorador. Mas antes ele disse, Malaquias 3, versículo 10. Mas antes ele diz assim: trazei todo o dízimo, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Prova. Aleluia, glória a Deus. Os dízimos, irmãos, não era dinheiro. Não era dinheiro. Os dízimos eram o fruto do que se plantava, do que se criava. Quando a gente fala de dízimo, está falando de 10ª parte. Tanta piada, né? Se faz tanta piada por causa disso. O mundo bateu em cima. As pessoas bateram em cima. As pessoas começam a fazer piada e brincadeira para tentar envergonhar a palavra, envergonhar as coisas de Deus. Mas, irmãos, notem que Deus nunca deixou de nos abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus nunca deixou de abençoar. Ele diz assim que ele, tanto para o justo como para o injusto, nasce o sol. Verdade. Você pode notar, a Bíblia diz assim: digno é o trabalhador daquilo que ele ganha. Se ele ganha, é porque ele é digno, porque ele trabalhou. Paulo, eu lembro uma passagem que Paulo falava, que é meio dura, ele dizia assim: se você não trabalha, também não coma. Olha aí, duro. Paulo era assim. Mas é interessante, irmãos, que você nota Deus, ele trabalhando vários aspectos em nossas vidas. Eu repreenderei o devorador. Você vai ver em Joel capítulo 1, você vai ver lá um gafanhoto chamado de quê? De devorador. Você vai ver um outro gafanhoto chamado de destruidor. E você vai ver os outros gafanhotos menores que vai começa a comer a figueira, a videira, a árvore. Ela vai descascando a ponto de não produzir mais. No livro de Ageu ele traz um alerta para nós. Você vê, irmão, não tem nada a ver com hoje, né? Hoje tem nada a ver com hoje. Lá no livro de Ageu ele fala assim: olha, subi ao monte e busque madeira. E nós vamos construir a casa do Senhor. Madeira, eu já preguei isso aqui antes, eu já ministrei isso, que madeira são pessoas.
madeira de acácia, né? Ó, subam as colinas, tragam madeira e construam minha casa. O Moisés estava comentando, Deus vai cobrar de nós. Nós estamos falando de madeira, nós estamos falando, você vê que, né? Esses dias eu vi um jovenzinho, uma criança, falando que Deus, ele marceneiro, o que é? Carpinteiro. Deus é carpinteiro. Ah, por que você fala que Deus é carpinteiro? Porque Deus ensinou Noé a construir a arca. E a maioria das vezes Deus ensinou e foi trabalhar com madeira. E madeira, o simbolismo da madeira é o homem. E nós somos a pior madeira que existe. Mas quando cai na mão do carpinteiro, que é Jesus, nós ficamos no capricho, nós somos abençoados, perfeitamente abençoados. Você pode notar, irmãos, a Bíblia diz: subam as colinas, tragam madeira e construam a minha casa. Eu pergunto, a casa de Deus é isso aqui? Esse salão? Somos nós. Somos nós. Nós somos os templos. Nós somos a casa de Deus. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Trazer madeira, sobe um monte. Olha que é difícil o negócio, hein? Sobe um monte. Não é fácil não. E a palavra de Deus diz, né? Olha, então me alegrarei e nela serei honrado. Aleluia. Diz o Senhor. Veja, vocês esperavam colheitas fartas. Olha o que ele está dizendo. Vocês esperavam muitas colheitas, colheita farta, né? Não é assim que a gente espera? Salários gordos, salário abençoado, nós, né, ganhar muito dinheiro. E aí a palavra de Deus diz: mas vocês receberam pouco. Pega a outra versão. Eu gosto da outra versão quando eu leio essa passagem. Vocês esperavam muito, mas esse veio pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. Nesse tempo era a casa de Deus mesmo. Nesse tempo era a casa de Deus, era estucada, as pessoas estavam fazendo suas casas, estavam colocando gesso nas suas casas, estavam comprando as coisas para as suas casas, mas a casa de Deus estava abandonada. Mas ele diz: olha, vocês vão subir o monte e vão trazer madeira, e eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar com vocês. Certa feita, Davi, ele disse assim: eu vou edificar uma casa para o Senhor. Não é justo? Não é legal que o Senhor more numa tenda de lona. Eu vou construir uma casa. E o Senhor disse para Davi: Davi, que casa você vai me construir? Se não existe casa, não existe lugar que eu possa habitar. E aí ele disse assim: ó, eu vou morar na casa que eu fizer. Olha que coisa. E sabe quem é essa casa? Você. Deus fez você para morar dentro de você. Coisa linda, maravilhosa. Eu estou falando sobre isso, irmão. E esse texto nós começamos no livro de Joel. O livro de Joel, ele é bastante abrangente. Ele está falando de 4 tipos de demônios que agem na vida da pessoa. Agem na vida da pessoa quando a pessoa não está em conformidade com as coisas de Deus. Quantas vezes a gente dá lugar para Satanás, né? Veja, o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Desperte
bêbados. E todos os que beberem vinho por causa do mosto, porque foi tirado, porque tirado é da vossa boca. Nós sabemos que para Deus, né, o dinheiro não tem valor, o carro, o apartamento, a roupa, as joias, o ouro não tem valor. Mas para Deus o que tem valor? A alma. Aleluia, glória a Deus. Ela tem valor para Deus. Quando você percebe, porque às vezes a gente fala dessas coisas e nós entramos muito na área do dízimo, né? E dízimo é o quê? É 10%. A gente fala do dízimo. Aí você vê muitas vezes as coisas não estão acontecendo de forma que te agrade. Olha que coisa linda, maravilhosa que a palavra de Deus diz assim: a bênção de Deus te perseguirá e te alcançará. A bênção de Deus te perseguirá e te alcançará. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto você está procurando fazer por você, Deus está dizendo: deixa que eu faço por você. Eu vou fazer da sua vida um grande testemunho. Veja, Deuteronômio, se não me falha a memória. Estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Irmão, te perseguir. Já pensou? A bênção corre atrás de você? Não quero. A bênção corre atrás de você, te alcança, porque a bênção, Deus quer te abençoar. A palavra de Deus é essa. Você vê que Joel, o Senhor está falando com sacerdotes. Você vê que em Malaquias, o Senhor está falando com sacerdotes. Você vê que está falando com homens que conhecem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus. Mas não adianta eu conhecer a palavra, como Moisés falou, não adianta eu conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que praticar. E Jesus, e a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, diz: faça prova de mim. Amém? Faça prova de mim. Ó, Deuteronômio 28, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando eu comecei esta pregação, quando eu comecei a ministrar na tua vida, eu falei numa agenda chamada Agenda de Deus. Deus fez uma agenda, e nessa agenda você é aquele que vai receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você olha essas coisas e fala assim: puxa vida, existe um pai, existe um filho, né? Existe um testamento. Ó, traga, faça a prova, olha lá no fim, né? Olha, se eu não derramar sobre vocês uma bênção tal, olha que coisa, uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, você vai ajuntar a bênção, você vai ter bênção de sobra. E não se preocupe, porque às vezes a gente fala assim: mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando daquilo que Deus te proporciona. Não te faltará coisa alguma. Não é assim que a palavra de Deus fala no livro, no Salmos 23, o Senhor, Ele é o meu pastor e tudo me faltará. Não. Não? Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Oxe. Né? Nada me faltará. Quem é que cuida de você? Jesus. Honra o Senhor com aquilo que você faz. Honra. Às vezes fala assim: não, mas né, quando você pensa nas almas, hoje eu estava vindo para casa e estava pensando, né? Você, quando você casa, tem uma esposa, você quer um lugar, uma casa. E quando você tem uma casa, tem esposa, vem os filhos. E você vai trabalhar
para sustentar os filhos. Deus falando no meu coração. É verdade. Deus nos proporcionou isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, resumindo, eu quero resumir essa mensagem para você. Você que está nos assistindo, você que está nos abençoando com seu tempo, né? Nós precisamos ser que nem Caim ou que nem Abel. Nós precisamos ser que nem Abel, que deu a primícia, deu o primeiro ao Senhor. Em Romanos diz assim: quem é que deu o primeiro para que não tenha depois recebido? Quem é? Aí você fala assim: mas eu dei para o Senhor ou o Senhor me deu? O Senhor me deu. Davi disse assim: olha, eu não daria para o Senhor se antes Ele não tivesse me dado. Quando você dá o dízimo, quando você dá a sua oferta, é porque Deus já te deu. É porque Deus já te abençoou. E você lembrou do Senhor em primeira mão. Você fez. Você lembrou do Senhor. Irmão, é tão gostoso, né? Quando alguém lembra da gente, né? Quando alguém lembra da gente. Nossa, que bacana. Fulano lembrou de mim. Não precisa muito não, né? Não precisa muito não. Às vezes um abraço. Às vezes, né? O carinho. Eu lembrei de você. Olha, eu estava passando em tal lugar. Lembrei de você. Olha, né? Às vezes uma lembrancinha, às vezes coisa assim. Quando nós lembramos do Senhor, o Senhor está na nossa mente. Você lembra do Senhor? Às vezes até numa bronca. Às vezes até numa bronca você vê, né? As coisas boas de Deus. É verdade. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte, né? Os gafanhotos só são repreendidos, os demônios que agem na vida das pessoas, como nesse texto mostrou, quando o Senhor repreende. E o Senhor repreende porque a sua atitude foi a atitude que agradou a Deus. Amém? Então não vamos ser que nem Caim, que deu aquilo que Deus não pediu. Vamos ser que nem Abel, que ele deu aquilo que Deus pediu. Amém? Amém. Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Você que está em casa também, nós queremos agradecer, né, carinhosamente por você ter dado esse precioso tempo para que estivéssemos aqui juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe e até domingo, se assim Deus nos permitir. Graças a Deus. Bem, nós vamos